Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de bênçãos nessa quarta-feira, que o Senhor venha falar conosco. Uma vez mais, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Se você quiser mais detalhes sobre os projetos de aconselhamento, que é um projeto individual por vídeo chamada, projeto Meu Deserto, que é um projeto sobre restauração de vida, restauração de relacionamento. Esse é feito por lives privadas através do Telegram e do YouTube. E o projeto Pão da Vida, que é um projeto de estudo da Bíblia, é só você mandar uma mensagem pedindo mais informações, mais detalhes para o WhatsApp que estará aqui embaixo. Eu te retorno com mais detalhes sobre esses 3 projetos. A Palavra de Deus, ela nos diz assim, sobre essa mensagem nós falaremos nessa manhã, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quando o homem ele desobedeceu o Senhor, ele passou a viver debaixo de um juízo e ficou privado da presença de Deus na sua vida. Adão, por conta do pecado, se distanciou do Senhor, mas Deus criou um projeto para resgatar a alma perdida do homem. E quando nós detalhamos aqui, até mesmo vamos mais a fundo nesse texto, é um texto tão curto, mas que traz para nós um ensinamento profundo. A pergunta de Deus foi: onde estás? Deus procura o homem, chamando pelo seu nome, demonstrando preocupação com a situação em que o homem está vivendo. O chamado é pessoal. Adão, onde estás? Deus conhecia Adão, Deus sabia o que ele tinha feito, Deus sabia onde ele estava, mas só que havia um chamado sendo feito. Havia um chamado que era tão importante, porque esse chamado provocava uma reflexão, e provocou uma reflexão em Adão. Deus ele nos chama ao centro da sua vontade, e nós, diversas vezes ao longo da nossa trajetória, queremos fugir da vontade de Deus, queremos fugir do projeto do Senhor, queremos nos esconder daquilo que é o plano de Deus por conta das nossas falhas, por conta dos nossos erros, por conta das nossas limitações. Então, o Senhor, Ele sabe pelo que você está passando, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua estrutura. Adão, onde estás? Essa é a pergunta que o Senhor faz nessa manhã de quarta-feira para você e para mim. Qual é o nosso posicionamento? Como tem sido a nossa vida? Onde temos estado? Qual tem sido a nossa postura? Quais têm sido os nossos temores? Quais são as nossas motivações? Adão ele responde: ouvi a tua voz soar no jardim. Ele ouviu, Adão ouviu, ele só fingiu que não tinha escutado. Muitos fingem não ouvir o chamado de Deus. Muitos fingem não saber realmente quais são os desígnios do Senhor para a sua vida. Qual é a vontade e o projeto de Deus. O Espírito Santo ele fez a voz soar no jardim. O Espírito Santo ele faz a voz do Senhor soar dentro dos nossos corações. Ninguém está sendo enganado. Nós não podemos um dia culpar ao Senhor de que nós não fomos informados acerca do projeto de salvação e acerca daquilo que é a vontade dele para nós, para as nossas vidas. Não. O Espírito Santo ele testifica, ele faz a voz do Senhor soar dentro dos nossos corações, no jardim. Não se pode negar que Deus está falando. Não se pode negar que Deus ele falou aos nossos corações, nos mostrou. Isso não podemos dizer isso. Há um chamado para a salvação, há um chamado para o centro da vontade de Deus, de onde nós muitas vezes nos distanciamos. Adão ele dá um motivo pelo qual ele se distanciou. Ele diz: temi, ou seja, eu tive medo. Ele não tinha mais ali a fé. O medo é o oposto da fé. E ele temeu por quê? Temi porque estava nu. O sentimento de peso que o homem carrega na sua consciência. Estava nu, estava sem as vestes da salvação, dominado pelo pecado, pela razão, distante do Senhor. Então, o pecado, a fraqueza humana, a nossa limitação, e essa é a nossa essência, ela nos faz temer. Tira de nós a fé, tira de nós a certeza das coisas que não se veem, tira de nós a convicção das promessas que nós esperamos, que é a fé. Então,
quando ele teme, né? Ele teme porque a condição dele, a situação que ele estava nu, e por isso ele temeu. E aí qual foi a consequência? Qual foi a atitude dele por conta dessa nudez dele e desse temor? Escondi-me. Muitos se iludem pensando que podem se esconder diante da face de Deus. Muitos se iludem pensando que podem esconder o coração de Deus, os pensamentos de Deus. Não tem como. Tudo está visível diante do Senhor. O Senhor conhece o meu e o teu coração. O Senhor conhece a minha e a sua vida. O Senhor conhece cada um dos nossos pensamentos. O que sentimos, o que pensamos, o que tememos, quem realmente somos, Ele sabe. Não dá para poder ter duas atitudes e ser uma pessoa e ser outra, ser uma pessoa em um determinado lugar e ser outra em outro. Não. Para Deus, não. Deus sabe quem você realmente é. Ele sabe realmente qual é o seu intuito, por qual motivo você realmente busca a presença dele. Se há alguma barganha ou se há um desejo de se conectar, de ter comunhão com ele ou não. Deus, nesse momento, ele faz um chamado para o homem, para mim, para você. Ele nos chama pelos nossos nomes, porque ele conhece a todos nós. A experiência ela é individual de cada um de nós, mas o Senhor conhece. Adão, onde estás? Deus está à procura do homem, não para condená-lo. O Senhor, ele estava à procura de Adão, embora tenha trazido para ele as consequências do seu pecado, Deus o perdoou. E Adão, onde estás? Não era para condená-lo, era para salvá-lo da sua vivência no pecado. O convite de Deus é esse. E a palavra ela diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, às vezes nós ouvimos a voz do Senhor e endurecemos. Não endureçais. Se hoje ouvires a vossa voz, não endureçais. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Ouça a voz do Senhor e se permita, na verdade, essa aproximação, essa restauração da sua fé, da sua comunhão, da sua conexão. Não se esconda, não tema, não ande longe daquilo que é o centro da vontade de Deus. Não dá para fugir do Senhor, acho que você já percebeu. Adão descobriu isso. Não tinha como ele fugir de Deus. Então ele tinha duas opções, por vontade própria. Se aproximava ou se distanciava mais ainda de Deus. Ainda bem que ele fez a escolha certa. Ele escolheu se aproximar e ter ali a sua conexão, a sua comunhão, a sua vida restaurada, a sua salvação revalidada. Não é diferente do nosso caso. Nessa quarta-feira, o Senhor faz a mesma pergunta. Ele conhece a tua situação, mas Ele quer te trazer para perto. Se aproxima, minha irmã, se aproxima, meu irmão. O Senhor, Ele tem um tratar para com a sua vida. Deus, Ele quer mudar esse cenário completamente, mas para isso, você tem que voltar para o centro do querer dEle, tá bom? Que o Senhor te abençoe nesse dia. A paz do Senhor Jesus.